Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 21, que nos diz: Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Bom, meus amados, vemos aqui nesse verso que o apóstolo Paulo continua a pregar as boas novas do Evangelho, apesar das duríssimas perseguições que ele e Barnabé sofreram nesses últimos versos, nesses últimos capítulos, né? Ao ponto de ele, na última cidade, ter sido apedrejado e dado como morto. Mas isso não faz recuar, ele continua pregando o Evangelho. Isso é muito importante, queridos, muito interessante, porque veja, se o Evangelho fosse uma mentira, ninguém arriscaria a própria vida para só colher espancamentos, ofensas, humilhações, não angariar nenhum recurso com isso, não ter nenhum lucro com isso, só perseguição, humilhação e difamação, e até mesmo ao ponto de quase tirarem a vida dele. Então veja, queridos, isso mostra e comprova, tanto na vida de Paulo quanto dos demais apóstolos, que o que eles diziam eram verdades. Porque, veja, eles não estavam arriscando a vida por uma teoria, uma ideia, um sonho. Eles estavam arriscando a vida por algo que eles disseram que viram. Olha, nós vimos Jesus ressuscitado. Inclusive o apóstolo Paulo, que teve um encontro pessoal com Jesus na estrada para Damasco. Então, veja, eles não estavam dizendo que tiveram uma boa ideia, né, como os filósofos, ou creram em alguma teologia. Não, o que eles testemunhavam era um fato. Olha, nós tivemos contato com ele, nós conversamos com ele, nós o tocamos, etc, etc. Quem arriscaria a vida por algo que, caso fosse mentira, eles sabiam que era mentira? Se fosse mentira, porque eles estavam falando de fatos, não de ideias, porque ideias pode ser uma ideia falsa, mas a pessoa acredita que é mentirosa, que é verdadeira. Em ideias as pessoas podem enganar, se enganar. Agora, em relação a fatos, ou a pessoa viu Jesus ou não viu. Se viu, isso é um fato, é verdadeiro. Agora, se não viu e diz que viu, ele sabe que está mentindo. E por que ele mentiria só para com isso ganhar espancamento, humilhação, ameaça de morte e, eventualmente, até mesmo a morte, como o apóstolo Tiago, que já foi morto. O apóstolo Pedro foi preso e quase morto. O apóstolo Paulo apedrejado e dado como morto, mas não havia morrido. Isso mostra a veracidade do Evangelho, que o Evangelho é verdadeiro. Porque, de novo, ninguém arrisca a vida por algo que saberiam que era mentira, caso o fosse. Então, esse testemunho de vida dos apóstolos é essencial para sabermos que estamos crendo: Jesus ressuscitou. Como é que você sabe? Por causa disso que estamos falando. Porque eles arriscaram a vida e temos provas testemunhais disso, provas não apenas da Bíblia, como em outros documentos históricos, que eles arriscaram a vida e muitos foram mortos pelo Evangelho, por esse anúncio, mostrando que esse anúncio é verdadeiro. Então, eles pregaram as boas novas, agora aqui em Derbe, onde eles estavam, e voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, 3 cidades onde eles haviam sido perseguidos. Então, veja, se fosse mentira o que eles estavam anunciando, eles voltariam para o lugar onde tinham sofrido tantas ameaças de morte? Não. Isso mostra duas coisas. Primeiro, como já expliquei, a veracidade do Evangelho e a importância do Evangelho. Porque poderia ser verdadeiro a mensagem do Evangelho, mas a pessoa poderia dizer: bom, mas é verdade, eu sei que é verdade, mas eu não vou arriscar, né? Posso até perder coisas, mas a minha vida não posso, aí já é demais. Mas se eles fizeram isso, é porque o Evangelho, o anúncio do Evangelho, vale até mais do que a segurança pessoal de Paulo e Barnabé.
Então veja o nível de compromisso desses cristãos antigos com o anúncio da palavra. Hoje as pessoas têm a preguiça de postar no Facebook, postar no WhatsApp ou onde quer que seja, sem nenhum risco à vida, sem dar nenhum trabalho, sem ter que ir a pé para Listra, Icônio, Antioquia. Não, coisa simples. Então você que está ouvindo isso, veja o que esses homens fizeram. Eles derramaram sangue para essa mensagem chegar a mim e a você. Derramaram sangue, se arriscaram. Por quê? Porque a mensagem era verdadeira, primeiro, e segundo, porque a mensagem era importantíssima. E se é importantíssima, não lhe custa, não lhe custa, e se lhe custar, ainda assim, divulgue essa mensagem, porque pode transformar vidas. E essa mensagem precisa continuar ecoando para as gerações que se seguirem, para os nossos filhos, netos, bisnetos e para o mundo todo. Hoje nós temos ainda isso, esse benefício de uma mensagem poder alcançar o mundo todo, colocando-se no YouTube, por exemplo, está alcançando o mundo todo. E basta você deixar um joinha ali, isso ajuda ao YouTube, quando ele recebe muitos joias em um vídeo, a divulgar isso em pesquisas, em buscas para outras pessoas e até outros cantos do mundo. Então, queridos, vamos pegar aí a inspiração com Paulo e Barnabé e os demais apóstolos a pregar as boas novas. Se você não tem a facilidade de pregar, você pode auxiliar os que pregam divulgando essas mensagens. Faça isso, queridos, porque, de novo, o sacrifício desses homens, e especialmente o sacrifício de Cristo na cruz, tem que tocar o nosso coração para disseminarmos essa mensagem com mais ênfase, com mais intensidade. Porque o problema não é divulgar, porque as pessoas divulgam mensagens políticas, divulgam coisas interessantes, coisas engraçadas, entretenimento. Então divulgue também, a menos que alguém, né, nos grupos aí, algum grupo diga, olha, aqui não pode ter mensagens religiosas, respeite. Agora, nos grupos que ninguém liga, divulgue. Divulgue no seu Facebook, que é seu, você pode postar lá o que quiser, ou em outras redes sociais que seja, ou deixe o seu joia neste vídeo, nos demais vídeos do canal e nos outros de pessoas sérias, de pessoas compromissadas que estão divulgando o Evangelho. A gente precisa levar essa mensagem adiante, queridos. É uma mensagem que transforma, que sara, que converte pessoas ao Senhor Jesus e faz a vida delas ser uma vida muito melhor, seguindo os ensinos e a mensagem do Evangelho. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.